Olá galera, dando continuidade aos nossos códigos aí da fila idoso, a gente vai trabalhar agora sem saber previamente quantas pessoas tem naquela fila. Então, imagine que você está numa fila de banco que o caixa tem que registrar, a cada vez que a pessoa chegar lá no caixa dele, ele tem que registrar a idade dela. Então ele não tem noção de quantas pessoas ele vai atender naquele dia. A coisa tem que ser feita passo a passo, a cada vez que chegar uma nova pessoa. Então, quem não viu as duas aulas anteriores, dá um pause, volta lá nas aulas anteriores para entender o conceito básico, e aqui a gente vai dar continuidade àqueles códigos. Então, vou criar uma nova classe, aula 08 underline fila idoso 2, chamar o meu main, então, public static void main, e vamos começar o nosso código. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um loop, porque eu não sei quantas pessoas eu vou atender naquele dia. Então eu tenho que criar um loop que me permita interagir e perguntar sempre se a pessoa deseja ou não adicionar outras pessoas, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar com do, então faça enquanto alguma coisa acontecer. Então, do while. E que coisa vai ser essa? Eu vou criar uma variável chamada loop, que enquanto essa variável for igual ao número 1, ao valor 1, ele vai ficar repetindo aí dentro do meu loop. Eu não preciso inicializar essa variável aqui, mas eu preciso declarar a variável. Então, int loop. Se eu estivesse trabalhando com o while e não com o do while, aí sim eu precisaria inicializar essa variável com 1, porque senão ela não entraria nesse meu loop. Mas aqui eu estou dizendo o seguinte: faça enquanto isso aqui for verdadeiro. O que está dando de erro aqui? Ele está mandando inicializar, então vamos inicializar, vou dizer que é 1, né? Mas aliás, não precisa, lá dentro do código eu vou inicializar isso daí e ele corrige o erro. Então vamos lá, dentro do meu loop eu vou perguntar qual a idade. Então para mim não interessa mais perguntar quantas pessoas tem na fila, porque ele não tem ideia. Eu vou direto perguntar qual a idade. Então, variável idade, que eu também tenho que declarar aqui fora, vai ser do tipo int. A variável idade vai receber. Aí eu vou trabalhar com o JOptionPane, que a gente viu lá na aula passada. Quem não conhece ainda, pausa o vídeo, volta na aula passada para poder entender aí o JOptionPane. Então, só recapitulando, o JOptionPane é uma classe da API Swing do Java. Então ele permite que a gente trabalhe com caixas de diálogo, deixando a coisa mais interativa com o usuário. Então a idade, no caso, é do tipo inteiro, então eu tenho que utilizar aquela minha classezinha especial para fazer a conversão, que é o wrapper. Então como é que eu vou fazer isso daí? Integer ponto parseInt. Então tudo que tiver dentro aqui desse parêntese vai ser convertido para inteiro. Por quê? A minha variável idade é do tipo inteiro, e o meu JOptionPane, quando ele recebe tudo como string. Então JOptionPane ponto mostre show input dialog. Então mostre uma caixa de mensagem que possua um campo para a pessoa escrever e enviar a mensagem. Aqui é null, vírgula, e aqui eu colocar a minha mensagem. Qual a sua idade? Pronto, a minha primeira caixa de mensagem já está preparada, já vai aparecer lá para o meu usuário. Feito isso daí, eu vou para o teste. Que teste? Se if idade for maior ou igual a 60 anos,
vai acontecer alguma coisa. Então, o que é que vai acontecer? A minha variável idoso vai ser incrementada 1 a 1. Então, vai de 1 para 2, para 3 e assim ela vai. Só que eu não tenho variável idoso aqui ainda. Então, eu tenho que declarar int idoso, que aí sim, essa eu tenho que inicializar, porque como é que ela vai ser incrementada se eu não tenho noção de quanto que ela inicia? Então, eu preciso inicializá-la ali. Se a pessoa não for idosa, só resta ela ser não idosa. Então, else não idoso incrementado 1 a 1. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, inicializar essa variável não idoso, dizer que ela inicia de 0 e que ela é do tipo inteiro. Mas ainda continua o erro aqui, continua, mas a gente vai já atribuir o valor ali para o loop. Fiz o meu teste, beleza. Ainda dentro aí do meu do while, eu vou justamente perguntar agora se tem mais pessoas nessa fila ou não. E é aí que o valor do meu loop vai ser atribuído. Então, o loop, ele vai receber, ele também é do tipo inteiro. Então, integer.parseInt, passe para inteiro, j option pane, show input dialog, null. E aqui eu vou perguntar, tem mais alguém na fila? Aí a pessoa vai responder, ó, vou quebrar a linha, jogar para baixo. Então, 1 para sim. E vou quebrar a linha de novo. 2 para não. Ponto e vírgula aqui no final. Então, o meu loop recebeu o valor, automaticamente o erro foi embora. Então, aqui em cima só precisa declarar para ele ser uma variável do tipo global, todo mundo poder ter acesso a ele em qualquer canto. O que mais aqui? Beleza, beleza. Quando eu receber isso daqui, eu tenho que incrementar a minha fila, porque eu quero saber, eu quero calcular também quantas pessoas passaram naquela fila. Então, eu vou criar uma variável chamada fila, int fila, que vai inicializar também de 0, e que aqui vai ser incrementado, ó, bem aqui embaixo, fila mais. Isso aqui significa que sempre que eu passar aqui pelo meu loop, pelo meu do while, eu chegar aqui embaixo, ele vai acrescentar que uma pessoa foi questionada sobre a idade. Então, aí eu vou ter a proporção de quantas pessoas passaram por essa fila. Pronto, só falta eu retornar agora o resultado para o meu usuário, de quantas pessoas passaram pela fila, quantas pessoas eram idosas e quantas não eram idosas. Então, j option pane ponto show message dialog null, e aqui a mensagem. Então, aqui eu vou dizer barra n para quebrar a linha, pessoas atendidas. Aí aqui eu vou colocar a quantidade de pessoas que eu cadastrei lá na minha fila. Por isso que eu estou incrementando aqui 1 a 1, para eu saber exatamente quantas pessoas passaram por aquela fila. O próximo dado que eu vou colocar é quantidade de idosos. Então eu vou dizer aqui, vou chamar minha variável idoso, e ele vai me retornar a quantidade de idosos. E por último, eu vou chamar não idosos. Vou chamar aqui a minha variável não idoso. Feito isso daí, pronto, meu código já está todo pronto. Vamos testar. Ele vai vir aqui e vai perguntar, ó, qual a sua idade? Eu vou dizer, eu tenho 40 anos.
Tem que corrigir aqui. Deixa eu cancelar aqui. Não. Vou fechar aqui o meu debug. Aqui é tem, né? Isso não dá. Tema não dá. F11. Qual a sua idade? 40 anos. Tem mais alguém na fila? Sim, tem. Então, qual a sua idade? Aí eu vou dizer 90 anos. Tem mais alguém na fila? Não, não tem. Então ele me retorna, ó, 2 pessoas atendidas, das quais um era idoso e a outra não idoso. Bem bonitinho, né? Todo ajeitadinho, com a caixa aí mais interativa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha, divulga aí entre os amigos. Qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail, tá na descrição aí abaixo do vídeo. E vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!